Você que chega ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube, seja bem-vindo. Você, trabalhador da série espírita, você, frequentador da casa espírita, irmãos e irmãs. Hoje nos reunimos nesse momento para juntos abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo e ler um pequeno trecho e após fazer um breve comentário. Abrimos no capítulo 17, exatamente no número 10, onde o título do texto é O Homem no Mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis nele demorar nenhum sentimento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chameis, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em vossos corações, e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece, a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens, sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com o sentido ou o sentimento de pureza a que as possa santificar. Foste chamado a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro dos céus, contando os dias que o aproximam de sua herança. Já temos o suficiente então para nós reflexionarmos um pouquinho nesse momento. O homem do mundo. O que o mundo espiritual, o que Jesus nos chama a atenção nesse capítulo que tem por abertura o sede perfeitos. Ele nos chama a atenção que nós somos desse mundo. E num primeiro momento, quando a gente quer fazer a nossa reforma íntima, quando a gente quer trabalhar, burilar os nossos sentimentos, as nossas emoções, quando a gente educa a nossa consciência para vibrar no bem, para se manter numa boa vibração, a tendência da gente, num primeiro momento, é afastar-se do mundo à nossa volta, e à medida que nós nos afastamos desse mundo, nos afastamos das pessoas ou das pessoas, e isso é uma atitude equivocada. Estamos aqui nesse mundo todos numa mesma escola e não podemos fugir de nossos colegas, não podemos nos revoltar com as atitudes deles. E cabe a nós, como nessa etapa, nessa caminhada, nessa viagem educativa que cada um de nós está fazendo, educar a sua percepção, educar a sua emoção, educar os seus sentimentos e cultivando na seara do Cristo, no trabalho de servir, as boas emoções, as boas virtudes que cada um de nós tem, traz em si o germe de cada uma delas. É interessante que nesse mundo, ele, num primeiro momento, ao olharmos, ao tentarmos participar da realidade dele, nos parece um tanto conturbado. As pessoas parecem perturbadas, perdidas, não sabem o que querem, não sabem o que fazem, não sabem para onde vão, não sabem para onde voltam, não sabem o que querem.
E isso gera à nossa volta essa vibração de confusão, essa vibração de insegurança, essa vibração de medo que nos assola na atualidade. E nós não percebemos a origem disso e trocamos, realimentamos, retroalimentamos essas vibrações uns dos outros. Mas à medida em que nos educamos, à medida em que trazemos em nós a vontade de acertar, a vontade de praticar o bem, o mundo espiritual nos ajuda. O mundo espiritual nos ilumina, nos conduz. E como trabalhadores do Cristo, há necessidade que a gente desenvolva essa consciência e essa responsabilidade. Estamos no mundo e cabe a cada um de nós exercer as suas atividades e os dons que Deus nos deu. Então é importante que, num primeiro momento, a gente olhe à nossa volta com um olhar de tolerância. E às vezes é difícil até tolerar algumas pessoas. E a gente não tolera. A gente diz, eu aguento, eu te aguento. E às vezes a gente chega a passar pela nossa consciência que aquela pessoa parta desse mundo, que para nós a função dela, o pensamento dela só traz maldade. E isso é uma atitude de desamor nosso. Mas somos humanos, não vamos nos culpar por isso. É importante que a gente aprenda a lidar também no exercício da tolerância com esses sentimentos. E é importante que se perceba que, como homens do mundo onde estamos aqui para aprender. E a função de aprender a lição não é do nosso irmão. Ele está no momento dele, na situação dele, na compreensão dele. Agora nós, que nos foi dada mais responsabilidade, mais luzes, a necessidade que a gente amplie a nossa visão, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa vibração e perceba que temos que transcender o sentido de tolerância e passarmos para um outro nível que é da aceitação. Quando nós olharmos para aquela pessoa que é tão primitiva, que às vezes é tão agressiva, que às vezes é tão violenta no trato conosco, no trato com o seu semelhante, e que nós se aceite aquilo como um momento da criatura, infeliz é claro, mas que o nosso amor vai apoiá-la, que o nosso amor vai orientá-la, que a nossa calma e o exercício de tolerância vai sendo praticado e à medida que aceitamos o outro do jeito que ele é, já fica mais fácil. Se é uma pessoa agressiva, não vamos dar justificativas para que origine esse espírito agressivo no outro. Há necessidade que a gente aprenda a acalmar a si e a acalmar o outro. E à medida que duas pessoas estando calmas, estão mais seguras, o diálogo acontece de uma forma mais fraterna, mais racional. E é importante que até os animais mais agressivos se acalmem. O domador não faz isso, mas como é que é feito isso? Com a confiança. À medida que nós ganhamos a confiança do outro, nós entendemos o nível de tolerância chamado aceitação. Mas ainda tem um estágio mais profundo ainda, quando nós, além de tolerarmos o outro, o aceitamos de coração. E à medida que nós vemos nele, à medida que entendemos a aceitação dele, nós passamos a compreendê-lo como um estágio onde cada um de nós passou. É lógico que todo o movimento, toda ação agressiva, ela é invasiva, ela gera em nós um sentimento que é instintivo, de autodefesa, tá? De detestar a agressão. Mas à medida que nós vamos nos educando, tem um texto no Evangelho que sempre me chama a atenção, onde diz que o verdadeiro cristão é o sal da terra.
E quando eu tempero os meus sentimentos, quando eu tempero a minha compreensão, quando eu tempero a minha aceitação, tudo na minha volta tende a se acalmar, tudo na minha volta tende a aderir, a se formatar de acordo com a vibração que emana de todo aquele trabalhador do bem, de toda aquela pessoa que trabalha servindo o outro de maneira sincera, de maneira tranquila, de maneira verdadeira. Então notem que, como homens do mundo, deste mundo, temos muito que aprender. E estamos passando na atualidade por um curso intensivo da compreensão do outro, da aceitação do outro. E isso exige, primeiramente, bastante tolerância de cada um de nós. Mas devagarinho nós vamos ultrapassando os degraus de aprendizado e a nossa compreensão vai se ampliando. E vamos devagarinho ajustando a nossa maneira de ser, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de compreender, primeiro a nós, porque é um exercício em que nós vamos ter que fazer conosco primeiro. Às vezes a intolerância tem em nós, a gente não se aceita da forma como a gente é, a gente não se aceita da forma como a gente percebe a realidade exterior, e somos movidos às vezes por uma revolta interior, uma agressão interior. É perfeitamente explicado nas ciências à nossa volta, e há necessidade que a gente primeiro olhe para dentro de cada um de nós como membros integrantes desse grupo. Nós somos seletos, não somos escolhidos, somos alunos como qualquer um outro, todos frequentando essa escola maravilhosa que é a vida encarnada, onde cada um de nós tem a sua lição. Na pequena sala de aula, que é a família, e depois no ensino médio, quando vamos conviver uns com os outros fora da família, e depois quando vamos conviver e servir uns aos outros em grande nível social, seja nas nossas funções cristãs, seja na nossa profissão, seja como sacerdote, seja como político, seja como médico, seja como servidor público, seja como policial, que possamos fazer isso com amor e com responsabilidade. À medida que nós direcionarmos a nossa vida para o bem e para o amor, e fizermos o nosso papel com sinceridade e com responsabilidade, estaremos vibrando em uníssono com o universo, com as leis cósmicas. E por incrível que pareça, não estamos sós. Muitos vibram conosco, muitos torcem para que a nossa meta aqui, nessa existência, aconteça com sucesso. Então vamos crer, vamos ter fé. As dificuldades vão passar e nós vamos, lá no final do ano letivo da nossa vida, vamos entender o porquê da dificuldade, o porquê do trabalho, o porquê da mudança, o porquê do sofrimento, e que aquilo que a gente achava que era sofrimento fazia parte da lição. E à medida em que o superarmos e ficarmos mais fortes, mais bem estruturados, nós vamos entender que, como alunos dedicados ao Cristo, nós aprendemos, nós ultrapassamos as dificuldades, as lições que nós mesmos escolhemos. E vamos entender cada vez mais que o amor de Deus é incrível, que o amor do Cristo, ele nos envolve a todos e ninguém está só. E todos nós temos um papel muito importante
para com Deus, para conosco, e caberá a cada um de nós, de retorno à pátria espiritual, nos reportar das notas que tiramos, do aprendizado que adquirimos. Essa vai ser a nossa verdadeira bagagem que levaremos daqui da vida material. Então notem que, como homens desse mundo, ninguém se exime à responsabilidade. E mais hoje, ou mais amanhã, vamos entender. E Deus é tão bom que, se não entendermos agora, nos dará outras e outras e outras vidas. À medida que nos demoramos na caminhada, por escolha nossa, há necessidade que se pague o preço. E o preço do amadurecimento é a dificuldade, é a lição mais difícil. E a dor tem sido a nossa melhor professora em todas as existências. Mas chega um momento em que nós vamos ter que desenvolver a nossa razão, o nosso intelecto, para entender que a vida pode ser melhor, que nós poderemos ser melhores quando escolhemos fazer as coisas por amor a nós e por amor a Deus. Que a gente entenda que Deus não quer que a gente sofra, que Jesus não quer que a gente sofra. Ele nos deu as lições, o fundamental, para que cada um de nós pudesse escolher melhor, andar em direção à luz de uma maneira mais fácil, menos sofrida. Por isso Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Aquele que vier através de mim, com certeza encontrará a verdade. E a verdade liberta todos nós. O que a gente às vezes não percebe é que a simplicidade da verdade. Então, à medida que a gente caminha pela uma vida inteira, à medida que sofremos, que batemos cabeça em direções inimagináveis, pagamos os preços da dor e da nossa escolha, e caímos em si e remodelamos, redirecionamos a nossa vida para momentos mais felizes, até chegarmos no momento onde estamos. Já fomos piores. Somos hoje o melhor produto de nós mesmos. Então confie. Cada um de nós está sendo auxiliado. Cada um de nós é muito amado pelo Criador. A dificuldade é só nossa. O amor de Deus é um amor que busca o ser. E, no entanto, nós trazemos em nós essa insatisfação e essa revolta. Nós nos bloqueamos, nós dificultamos a nossa compreensão com muitas escolhas. E recusamos crescer, recusamos nos tornar adultos espirituais. E hoje o Evangelho nos convida, como homens do mundo, a assumir a nossa responsabilidade que temos aqui neste mundo, aqui e agora. Então vejam, amados, todos nós temos que assumir as nossas escolhas. Eu quero melhorar, eu quero ser feliz, eu quero exercitar a minha capacidade de amar, eu quero escolher o Cristo, a verdade, a vida, o bem maior. Eu quero aprender a servir como Jesus serviu a todos nós através do seu exemplo, da sua persistência e da certeza que ele tinha no amor de Deus. Eu gostaria de envolver a todos num abraço fraterno e dizer que a saudade é muita, que a nossa ausência física presencial, ela dói de vez em quando. Mas estamos unidos num amor maior, que a gente nem consegue explicar, mas que vibra no coração de cada um de nós.
Muita paz a todos. Fiquem com Deus.